Seja muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem, tá? Quem tá falando aqui com você é o enfermeiro Fabiano. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o Atrovent e o Berotec. Muitas pessoas, principalmente recém-formados, têm essa dificuldade, né, em saber a diferença entre o Atrovent e o Berotec. Eu quero primeiramente pedir para você aí que não se inscreveu ainda no nosso canal, tá? Para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, tá bom? Para ficar sempre atento aí aos nossos vídeos. A primeira diferença que nós precisamos saber entre o Atrovent e o Berotec é o quê? É o nome genérico dele, a fórmula genérica dele, né? O Atrovent, nós chamamos ele de brometo de ipratrópico. Já o Berotec, nós chamamos ele de bromidrato de fenetorol. Então, há uma grande diferença quando nós falamos sobre o nome genérico dele, né? Então, Atrovent, ipratrópico, e Berotec, fenetorol. Difícil de falar, né? Outra diferença também que tem entre um e o outro é que o Atrovent ele tem 0,250 mg por ml, tá? Já o Berotec ele tem 5 mg por ml. A diferença nisso. Em relação ao conteúdo, né, em ml, cada um dos dois tem 20 ml, o frasco é de 20 ml, e o frasco fisicamente é muito parecido. Então eu preciso ter em mente que quando eu estou falando de Atrovent, eu estou falando de brometo de ipratrópico, e quando eu estou falando de Berotec, eu estou falando de bromidrato de fenetorol. Essa é uma diferença entre um e o outro. Agora, eu vou estar mostrando aqui para vocês como que é cada medicação, cada um deles, né? Eu vou estar falando agora sobre composição. Deixa eu só passar esse slide aqui. Então, para que serve o Atrovent, tá? O Atrovent, solução, ele serve para nebulização, tá? Ele é indicado para nebulização para o tratamento da manutenção do broncoespasmo, que é a falta de ar repentina. Ele é associado também à doença pulmonar obstrutiva crônica, que nós chamamos de DPOC. E quando a gente fala de doença pulmonar obstrutiva crônica, nós estamos falando da enfisema, tá? Nós estamos falando também da bronquite, tá bom? O que é enfisema pulmonar? Né? Muitas pessoas não sabem o que vem a ser enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar ela é uma doença crônica que destrói a estrutura dos pulmões e geralmente afeta pessoas que fumam há muito tempo. E também algumas pessoas que trabalharam com serragem, marceneiro, né? Serralheiro, acabam tendo DPOC devido à exposição à poeira, ao pó, tá? A todo aquele dejeto do material que eles trabalham, tá bom? Mas principalmente a pessoa que é tabagista a longa data, com certeza ela vai ter enfisema pulmonar, que é uma das DPOC, tá? Então o Atrovent ele serve para isso, né? Ele serve para agir na ação dessas doenças da DPOC, né? Como asma, enfisema, bronquite, tá bom? A ação esperada do Atrovent é o seguinte: o Atrovent ele atua, né, como um broncodilatador. Ele vai dilatar os canais das vias respiratórias e vai facilitar o aumento da passagem do ar, tá? O efeito ele inicia-se em poucos minutos após a inalação e é mais comumente entre 3 a 30 minutos e dura em média de 5 a 6 horas, tá? A ação esperada do Atrovent. Qual que é a contraindicação e o risco do Atrovent? Você não deve usar Atrovent se tiver alergia à atropina ou seus derivados, tais como o brometo de ipratrópico ou a qualquer dos componentes da fórmula. Então, o Atrovent ele é derivado da atropina. Então, se a pessoa for alérgica à atropina ou qualquer um dos componentes da fórmula do Atrovent, é contraindicado usar o Atrovent. E as reações mais comuns no Atrovent é a dor de cabeça, tontura, irritação na garganta, tosse, boca seca, enjoo, alteração nos movimentos e ritmo intestinal, tá? Essas são as reações mais comuns que dá no paciente que está usando o Atrovent. Não quer dizer que todos irão ter, mas as reações mais comuns são essas: dor de garganta, tontura, irritação na garganta, tosse seca, enjoo, alteração nos movimentos e ritmos intestinais, tá? No peristáltico intestinal. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o Berotec, tá? Nós falamos sobre o Atrovent, tá? Que é o brometo de ipratrópico. Agora nós vamos falar sobre o fenetorol, que é o Berotec, tá? O que é o Berotec e para que ele é indicado? O Berotec ele é indicado para o tratamento dos sintomas relacionados à crise aguda de asma, que é a falta de ar, e de outras doenças que se caracterizam por um estreitamento reversível das vias
respiratórias, como bronquite obstrutiva crônica. E o Berotec é indicado também para a prevenção da asma provocada por exercícios, tá? Então o Berotec, ele tem uma ação, assim, muito boa. Algumas pessoas, né, alguns médicos, eles até solicitam Berotec via oral, tá? Para agir em relação à contração uterina, tá? Para ajudar, na verdade, para prevenir a contração uterina, tá bom? E muitas pessoas, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, morrem de medo de usar o Berotec por conta da taquicardia que ele causa, né? Os pacientes que fazem uso de Berotec e usam muito Berotec, eles sentem o coração bater mais acelerado. A gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente sobre isso, tá? Ele causa taquicardia. Já o Atrovent não causa, tá? Ação esperada do Berotec. O Berotec, ele vai dilatar as vias respiratórias estreitadas em caso de crise de asma, que é a falta de ar, ou de outras doenças respiratórias, com a mesma característica. Agindo nos músculos presentes nessa região, por estimulação dos receptores, o Berotec, ele age em poucos minutos e o seu efeito dura de 3 a 5 horas, tá? Então, o asmático, o que acontece? Os alvéolos acabam fechando, o bronco também, né? Então, o Berotec, ele vai fazer essa dilatação, tá? Das vias aéreas. Ele é contraindicado, né? No seguinte caso: se você não deve usar Berotec se tiver cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica, que é o desenvolvimento excessivo de uma área do coração que prejudica seu funcionamento normal. Taquicardia, ritmo acelerado do coração ou alguma arritmia, tá? Alergia ao bromidrato de fenesterol ou qualquer outro componente da fórmula. Então, o paciente que tem alguma doença cardíaca crônica, ele precisa usar o Berotec com cautela e com prescrição médica, tá? Cardiomegalia, tá? Arritmias, tanto arritmias ventriculares como atriais, o médico ele precisa avaliar o risco-benefício para estar usando o Berotec, tá bom? Precaução e advertências do Berotec. Se você tiver tido infarto do miocárdio recente, tiver diabetes mellitus não controlada, alteração cardíaca ou vascular grave, hipertiroidismo, excesso de hormônios da tireoide, né, que é o hipertiroidismo, ou o feocromicitoma, olha, é difícil de falar, hein? Tumor renal que provoca aumento da pressão, feocromicitoma. Seu médico deverá avaliar o risco-benefício do tratamento com Berotec, principalmente se forem necessárias as maiores doses recomendadas, tá? Então o médico ele vai analisar isso. Então, antes de encerrar aqui e pedir para você se inscrever no nosso canal, quero falar o seguinte para você. Quando for prescrito uma inalação para o paciente, normalmente os médicos eles fazem o seguinte: eles colocam 20 gotas de Atrovent, 6 gotas de Berotec. Sempre a gota de Berotec vai ser menor, né, do que a do Atrovent, tá? E de 5 a 10 ml de soro fisiológico. Quando for prescrito a inalação para o seu paciente, se o seu paciente estiver fazendo uso de O2, a inalação ela vai ter que ser no O2, tá? Porque ele está fazendo uso de O2, ele não foi desmamado. Então, quando prescrever inalação para o paciente que está em O2, a inalação precisa ser feita na rede de O2. Se ele não estiver no O2, a inalação ela pode ser feita no ar comprimido. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Por quê? Porque se eu pego um paciente que está com O2 e coloco no ar comprimido, a tendência é a saturação desse paciente cair. Então, eu preciso analisar isso. Se o meu paciente está no O2, ele precisa fazer a inalação no O2. Agora, para pacientes de terapia intensiva, quando o médico prescrever inalação, somente os respiradores mais modernos, eles têm um mecanismo para poder fazer a inalação no ventilador. Pelo contrário, se o médico prescrever e o ventilador, né, o respirador mecânico, não tiver esse mecanismo, não tem como fazer inalação, se for um ventilador mais velho, tá? Agora sim, eu vou pedir para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida, tá? E eu quero agradecer aí por você fazer parte do nosso canal, tá? Eu vou falar para você também que na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá? Você que quer aí aperfeiçoar em medicação, é um curso de 80 horas com certificado, tá bom? Um curso massa aí para quem está começando na enfermagem, tá? Vai para você um grande abraço do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.